Boa noite. Hoje nós vamos dar prosseguimento à nossa mesa de dois lugares, onde a gente vai continuar discutindo eletroestimulação de corpo inteiro, essa modalidade que, nesse formato de corpo inteiro, né, usando essas roupas que estão sendo desenvolvidas agora, é uma novidade, embora a corrente elétrica já seja usada há bastante tempo. Eu estou aguardando o nosso convidado de hoje, o Jota. Vamos esperar ele sinalizar aí. Estou bastante animado porque ontem a gente bateu nosso recorde pessoal com menos de 24 horas. A gente já tem 240 participações aí assistindo o vídeo. Isso foi legal. Jota já está aí. Seja bem-vindo pontualmente, Jota. Fale, grande mestre. Muito legal ter você aqui. Primeira vez que a gente faz uma live assim juntos, né? E muito honrado aqui com a tua presença. Queria que você começasse se apresentando, falando um pouco da sua vida acadêmica e profissional, para a gente partir para o fighting. Perfeito, perfeito. Antes de mais nada, né, é uma honra estar dividindo esse espaço com você e com o Breno. Eu sempre falei que, para todos que me cercam, que são os dois profissionais que realmente eu sempre me inspirei, sempre busquei alçar voos como o de vocês. Então, para mim, realmente é uma honra, primeiro, é, antes de mais nada. E em relação à minha carreira e tudo, estou formado já há 17 anos, não tanto quanto vocês, mas comecei como professor de academia, né, personal e tudo, e comecei a me interessar cada vez mais pela ciência. Há cerca de 5 anos, a gente montou, eu e o meu sócio Rodrigo, a gente montou o Sport Science, que esse foi realmente uma guinada. Acho que foi uma guinada junto com vocês, né, na verdade. Aquele fatídico curso em Miami, que a gente, a partir dali, na verdade, né, eu acho que foi um start para uma nova fase da minha carreira, que a partir dali eu comecei a investir em equipamentos, em tecnologia, tanto no ergospirômetro quanto a plataforma de força. Comecei a caminhar mais para o esporte de alto nível. E, e isso me trouxe também de volta para a carreira acadêmica, que no início da minha carreira como profissional eu me interessava muito pela parte acadêmica, mas acabei me afastando um pouco disso. Em virtude de aulas, né, a gente fica correndo atrás da grana, e acabei me afastando da parte acadêmica. E aí com esses equipamentos, com o Sport Science, voltei para a parte acadêmica. Hoje eu terminei meu mestrado no final do ano passado. Estou já em vias para caminhar para o doutorado, e continuo cada vez mais me interessando pela parte acadêmica, e com isso também me interessando cada vez mais por estudar a parte da eletroestimulação, do treinamento, da biomecânica, que hoje são as minhas áreas de foco de estudo mais relevantes, realmente. Muito legal. E assim, voltar para a universidade e tentar essas jornadas agora, né? Finalizado o mestrado e o caminho do doutorado, tem tudo a ver com a sua empresa, né? Porque Sport Science você não vai fazer sem ciência, né? O nome já está dizendo. Exatamente, Então, exatamente, está no exatamente. caminho certo. Está no caminho certo. Eu estou curioso porque eu tenho conversado muito sobre eletroestimulação de corpo inteiro com o Breno, e você é das pessoas que eu conheço, talvez a que tenha mais experiência no front, né? Que é aplicando ciência no treinamento das pessoas, né? Então, assim, já está na estrada com isso há bastante tempo e tenho conversado muito com você, mas as pessoas, infelizmente, não podem
ter a oportunidade de trocar como a gente troca, né? Então, a live tem exatamente essa finalidade, socializar um pouco das nossas angústias, né? Das coisas que a gente vem conversando. E, assim, a primeira coisa que eu queria saber de você, Jota, é como é que você está vendo o mercado como profissional, tá? Que entende a ferramenta, sabe o potencial dela. Você acha que o mercado hoje já procura sabendo o que está procurando? Ou você ainda acha que a pessoa vem por causa de uma onda, né? Essa não vai passar, essa vai ficar para sempre. Mas você acha que as pessoas já procuram a eletroestimulação de corpo inteiro entendendo o que ela é capaz de oferecer? Ou você acha que a gente ainda está longe disso? Eu acho que melhorou, porém a gente ainda está longe do ideal, né? A eletroestimulação como método de treinamento, ela ainda é vista por muitos de uma maneira não tão científica, não tão relevante. Um pouco pela aquela qualidade dos equipamentos que existiam antigamente, né? Aquela coisa do 011 1406. Então, eram equipamentos que a corrente era totalmente ineficaz e isso acabou gerando uma imagem ruim da eletroestimulação como método. Mais recente, né, surgindo esses estúdios e surgindo a eletro de corpo inteiro, até que era a minha crítica ferrenha com esse método, era em relação ao slogan, né? Treine 20 minutos e equivale a uma semana de musculação. Esse era um dos slogans que eles queriam vender, e aí aquilo, né? Começa a vender sonho. Na verdade, o que eu discutia, brincava falando com o Breno, contigo, assim, 20 minutos de eletroestimulação se equivalem a 20 minutos de eletroestimulação. Essa mania das pessoas de quererem simplificar as coisas, né? E esse marketing agressivo que eles lançaram no mercado no início, isso acaba denegrindo muito a imagem do método. Para muitos profissionais vira piada. Então, é aquilo. Aí, até assim, para o público leigo, vai achar que é o quê? Vou botar uma roupa preta, vou deitar na maca, vou tirar um cochilo e vai ficar tremendo. Quando eu sair de lá, eu estou renovada. E a gente sabe que não é isso. A gente sabe que a eletroestimulação ela vai aumentar, vai potencializar, de repente, a solicitação de fibras, porém é necessário que você faça o exercício, que você faça o treino junto para que você tenha realmente uma efetividade, né? A gente acaba que a gente é metralhado, né? Na verdade, o público em geral ele é metralhado por uma série de frases de marketing, né? Que depõem contra, na verdade. Aí as pessoas associam a eletroestimulação à estimulação russa, que era vendida na clínica de estética, que era justamente as meninas deitadas, né, fazendo só os espasmos, com uma efetividade muito baixa, que é aquilo, para quem não faz absolutamente nada, qualquer coisa é melhor que nada. Então a menina que não fazia nada e ia fazer a estimulação russa, ela via melhora. Só que, vamos dizer assim, o range de melhora dela era extremamente limitado. Então ela começava a fazer, via uma melhora, óbvio, só que ela se adaptava muito rápido no topo para aquele tipo de estímulo. E aí que aí, na nossa, que a gente acaba desenvolvendo um pouquinho da metodologia, assim, né, a prática, o que a gente acabou fazendo até diferente dessas primeiras empresas que chegaram no mercado, que eles faziam muito a contração isométrica junto com o estímulo elétrico e depois você tinha uma pausa. Então você fazia 4 segundos de estímulo, você tinha 4 segundos de pausa. 4 segundos de estímulo, 4 segundos de pausa. Só que durante esse estímulo de 4 segundos, você contraía uma contração isométrica, aliviava. Contraía, aliviava. Muito bem. Vai gerar uma adaptação? Vai. Qual é vamos dizer assim, a escada adaptativa disso? É muito baixa. Então, o que a gente começou a implementar, né? Hoje eu já tenho uns 6 anos de trabalho com a eletro, são 5 anos com a eletro local, né, com os eletrodos, e há 1 ano eu tenho um estúdio de eletro de corpo inteiro. Então, nesses 6 anos, o que a gente sempre fez, assim, praticou, foi colocar o estímulo elétrico
mas em conjunto, impor sobrecarga. Seja essa sobrecarga o peso do corpo, seja essa sobrecarga o próprio músculo antagonista se opondo ao movimento, seja essa sobrecarga elásticos ou, como agora, né, para as tecnologias Wi-Fi, sem fio, né, uma mobilidade maior do equipamento dentro da sala de musculação. Então, eu já dei alguns cursos de eletro, estou aqui dentro da academia, e a gente fez a parte prática na área de funcional, tipo uma área de crossfit, e o pessoal fazendo treinamento direto, estímulo, fazendo sobrecarga junto, depois repouso, volta como um treino de musculação. Então, isso acaba sendo muito mais eficiente, e isso aí que a gente começa a ter realmente um range de, não, a gente consegue realmente gerar uma adaptação bem favorável com esse tipo de método, né? Que aí aquela coisa da somação, né? A gente vai somar as fibras que estão sendo solicitadas pela eletroestimulação com as fibras que são solicitadas pelo gesto motor. E aí você vai ter um ganho de solicitação, vamos dizer assim, e um trabalho um pouco mais intenso, um trabalho diferenciado. Tá certo. Eu acho que, de alguma forma, dois aspectos atrapalharam um pouquinho, eu acho até que está melhor, em função do trabalho de profissionais como você, porque se vendeu o sonho, né, que acaba virando um pesadelo, de 20 minutos, dão 2 horas disso, 1h40 daquilo e tal, e a pessoa olha e fala, pô, caramba, 1/4 do tempo, eu vou ter, daqui a um mês eu já estou com shape. As pessoas começaram a ficar interessadas na venda desse sonho, né? Isso foi uma coisa que atrapalhou um pouco, e a outra é talvez o espectro amplo, né? Que você pode fazer relaxamento, você pode fazer recuperação, você pode fazer queima de gordura, você pode fazer hipertrofia. Aí o cara fala, pô, que equipamento é esse que faz tudo isso? Né? Então as pessoas se assustam com isso, né? Embora você consiga fazer emagrecimento na musculação, você consiga fazer hipertrofia, né? Relaxamento nem tanto, mas assim, isso assusta um pouco as pessoas, quer dizer, esse espectro muito amplo, né, de possibilidades que é real, né, mas o leigo não conhece, e o profissional que não lida com isso, ele olha para isso exatamente igual aos equipamentos que o cara usa, desde unha encravada até câncer. Né? Então, aí você se assusta com isso. O público que te procura, quais são assim as características maiores assim que você identifica no público que te procura? Para que fim e como essas pessoas são? No meu estúdio, eu até vi a live ontem com vocês, né, o que o Breno falou, né? Até por esse range de formas da gente implementar o treinamento, implementar a eletroestimulação, então acaba tendo também um range de diferentes públicos, né? Mas o público que é mais comum dentro do estúdio são pessoas com um grau de sedentarismo razoável, pessoas, obviamente, com limitação de tempo, acaba que essa coisa do 20 minutos massificado, apesar das pessoas não entenderem o porquê dos 20 minutos, né? Mas eles entendem que assim, pô, só vou fazer 20 minutos, então eu acho que isso eu consigo encaixar na minha agenda. Definitivamente, pessoas mais velhas, né, que essas se beneficiam bastante do trabalho com a eletroestimulação. E dentro da academia, eu trazendo para cá, a maioria eram mulheres nesse primeiro momento, né? Os homens seriam, vamos botar aí, 30% do público. 70% seriam mulheres. A maioria querendo, obviamente, uma melhor estética, né? Como quase todo mundo que inicia atividade física. Aquela história, né? Não, eu vou começar porque eu quero aumentar minha musculatura, né? Hipertrofia e perda de gordura. Eu falei, não, lógico, todo mundo entra na academia buscando isso, né? E a pessoa realmente assim, ela entende que o treino ele acaba sendo um treino intenso e ela percebe em poucas sessões uma adaptação muito favorável, principalmente no tônus.
Uhum. Isso até é uma das coisas que eu debati com o Breno e tudo, que assim, essa parte neural do tônus, do aumento do tônus, ainda não é muito elucidada pela ciência, mas é visível como uma adaptação rápida, né? Apesar de ser crônica, mas é bem aguda, um aumento de tônus. Então, para as mulheres principalmente, né, isso acaba tendo um efeito extremamente positivo para a adesão a esse tipo de treinamento. Então faz uma, duas, três sessões, né, três treinos, e percebe que o abdômen aumentou bastante o tônus, o glúteo aumenta bem, bastante o tônus, que são as duas regiões que a cronaxia ela fica mais ajustada. Então acaba que isso tem até um aspecto de marketing, óbvio, porque a gente sabendo que o público preferencial do método são mulheres, e a mulher, quando ela faz a aula experimental, quando ela faz a primeira sessão, ela fica com dor tardia no glúteo e no abdômen, ela fala, isso é uma maravilha, Sim, porque ele acaba gerando um estímulo mais favorável para essa região. Aí aquilo também, o que o Breno falou ontem. Aí uma pessoa que não consegue ter uma boa ativação do glúteo, quando ela joga o estímulo elétrico e solicita fibras que não estavam sendo solicitadas pelo gesto motor, isso vai gerar dor tardia e aí já vai gerar um aspecto positivo na adesão ao treinamento. entendi. Você está em academia já há muito tempo, né? Eu conheço tua história dentro de academia e com eletroestimulação um pouco mais de um ano, é isso? Com a eletro de corpo inteiro, a gente atua mais no estúdio, num ambiente mais fechado, né? Uhum. Dentro da sala de musculação, com os eletrodos, já ministro treino há uns 5, 6 anos. Né? Só que aí Certo. a gente tinha a limitação realmente dos eletrodos soltarem, dos cabos, então não era tão otimizado, né? Não era tão otimizado o método de treino, mas Sim. a ferramenta como um aumento de sobrecarga no complexo neuromuscular era fantástico. Eu tenho respostas, até a minha aluna que teve a melhor adaptação, ela teve uma mudança tão significativa na estrutura física dela, que ela é minha sócia no estúdio. Ela gostou tanto do método, assim, ela teve uma resposta tão favorável que ela acabou sendo minha sócia no estúdio. Porque Interessante. ela treinava muito pesado já, só que ela já tinha atingido um platô. E aí, com o treino, com a eletroestimulação, ela conseguiu realmente, sim, aumentar muito a intensidade do treino dela. Eu até brincava, falava assim, cara, tá perdendo a graça, porque ela começou a ter uma tolerância à fadiga. Eu colocava uma carga para ela. Isso eu estou falando, obviamente, de uma pessoa, não são todos que vão se adaptar dessa forma. Mas eu colocava a carga para ela, ela fazia 10 repetições com aquela carga. Depois que ela começou a treinar periodicamente com o eletro, eu colocava a mesma carga, ela fazia 20, 25 repetições. Então ela conseguiu treinar num volume, numa intensidade muito mais alto. E aí isso gerou, obviamente, uma adaptação diferenciada. Aquela coisa né, a pessoa que treina há muito tempo, para você conseguir gerar um estímulo novo para aquela musculatura é um pouco mais complexo. E aí quando você implementa, de repente, no caso, né, a eletroestimulação, você está gerando uma nova forma de sobrecarregar a musculatura que acaba gerando uma adaptação crônica diferente. Me diz uma coisa, assim, um dos grandes desafios quando você trabalha com um público assim, de academia, de estúdio, é gerar fidelização, né? E aumentar o máximo que você puder a aderência do cliente, né? Às vezes você tem lá o mesmo número de clientes durante o ano, mas um turnover muito grande, né? Muito aluno sendo trocado um pelo outro. Como é que você vê hoje a entrada dessa possibilidade de usar a eletroestimulação de corpo inteiro em relação à aderência do cliente? Você acha que é igual à das outras atividades que você atua, como musculação, por exemplo, ou você acha que existe uma diferença na aderência do público que frequenta o teu estúdio para o público que frequenta a academia? Eu acho que a principal diferença, como eu falei, foi essa resposta de tônus, né? Essa resposta de tônus, principalmente para as mulheres,
ela acaba gerando um aumento da fidelidade nesse sentido. Ela percebe uma resposta rápida e aí ela gosta daquela resposta, obviamente, tá? Em relação ao estúdio, como o estúdio a gente só fazia a eletroestimulação, então a nossa aderência era mais ou menos o normal de uma atividade. As pessoas tinham alguns problemas de tempo, ou, obviamente, problemas financeiros e tudo, e acabavam trocando, assim. O que eu vejo como um fator muito positivo para a aderência, e principalmente que eu acho que hoje seria uma forma bem interessante de trabalhar com a eletro, é você fazer o estímulo normal, né? Fazer o treino de força convencional 1, 2 vezes na semana, fazer o treino com a eletro 1, 2 vezes na semana complementando, para você não ter aquela coisa do ficar numa rotina, né? Porque, óbvio, a gente trazendo para dentro da sala de musculação hoje com essa portabilidade, com a possibilidade de treinar num parque, numa praia, isso aí, óbvio que a adesão vai ser muito maior, né? Mas isso são tecnologias mais recentes. As tecnologias que chegaram, as empresas que chegaram, você tinha um totem e um fio preso a esse totem. Então, apesar de você conseguir fazer um burp, por exemplo, que era impossível com eletrodos, você estava preso a um lugar. E você ficar sempre treinando num mesmo lugar e tudo, isso aí é óbvio que tem um tipo de rotina que algumas pessoas não vão gostar, né? Só que aí hoje, a gente tendo essa possibilidade de treinar em espaços diferentes, treinar dentro de academia, nos aparelhos de musculação. Então, isso tudo vai aumentar muito, esse até o caminho que eu vejo, o futuro do método, vai aumentar muito a aderência. Né? Uma das coisas que a gente vem discutindo, que é a coisa da aula em grupo. Então, você fazer uma aula coletiva com as pessoas com suíte, isso é fantástico. Aqui no Brasil ainda não existe esse modelo, mas esse modelo já existe em Nova York. Tem um New York Shock Therapy. É uma academia, eu até te mandei uma em Portugal, mas essa em Nova York, é uma academia que a pessoa chega, veste o suíte dela e ela vai fazer o cardio. Ela vai fazer o cardio dela junto, fazendo os espasmos, para aumentar a demanda metabólica. Depois ela vai fazer o treino de força, junto, fazendo a contração tetânica, né, aumentando a solicitação das fibras rápidas. Então ela está fazendo um treino dentro da sala de musculação, né, só que com um plus, né, da sobrecarga da eletro. Então, isso, como eu falei, né, esse eu acho que é o caminho para uma adesão grande do cliente a esse tipo de treinamento. Sem dúvida. E eu concordo com você plenamente que você, por mais dinâmico e por mais criativo que o profissional seja, quando você monta uma série, né, uma sequência de exercícios, e a pessoa está posicionada em frente a um totem, e ela tem que executar tudo ali, e você poder fazer isso hoje numa sala de funcional, com a dinâmica de você poder se deslocar na sala, cruzar com outras pessoas também em exercício. Definitivamente, o salto de qualidade é muito grande, né? Então, isso Com certeza. vai exigir criatividade, é óbvio, né? O cuidado com o planejamento da série e tal, mas você tem a oportunidade de vivenciar uma série de estímulos diferentes, né? Me fala um pouquinho sobre a montagem da aula. Assim, desde a hora que o sujeito chega no estúdio ou chega na academia agora com essa possibilidade de fazer exercícios variados, né? Essa semana aconteceu uma coisa muito curiosa com a Lisa. Ela saiu para treinar com a Adriana, que é a sócia dela, né? E nesse dia elas resolveram correr e depois fazer a eletroestimulação. E aí elas estavam suadas e aí vestiram a roupa, né? Exatamente, e não conseguiram treinar com os mesmos tipos de intensidade, estímulo, né? Intensidade que trabalhavam normalmente. Claro que foi por causa do suor e tal, mas assim, fala para a gente um pouquinho sobre a montagem dessa aula. Como que você
recebe o cliente e quanto tempo leva entre a preparação e o treino propriamente dito? Descreve para a gente. Perfeito. Até uma das modificações, né, que a gente fez no estúdio, né, que foi, eu montei, é porque os estúdios que já existiam, eles faziam quase uma linha de produção. Os clientes chegavam, tinha um profissional, normalmente um estagiário, molhando o colete, o outro vestindo, o outro dava aula, o outro mandava embora. É quase uma linha de produção. E aí o que a gente fez no nosso estúdio foi, não, vamos criar um negócio mais pessoal. A gente está atendendo pessoas, a gente não está dando choque e mandando embora para casa. Então a gente faz a preparação do colete, né? Veste o cliente, normalmente de 3 a 5 minutos de aquecimento. A parte principal do treino vai depender do objetivo do aluno, do cliente. Então, se o aluno quer fazer um treino contra resistência, né, um treino de força, a gente vai ir direto para a parte com a contração tetânica, gerando tensão na musculatura. Ou se ele quer fazer mais a parte cardiorrespiratória, mais a parte metabólica, a gente divide normalmente o treino, faz 10 minutos com a contração espasmódica, né, aumentando a demanda metabólica, enquanto ele faz alguns exercícios mais dinâmicos, e depois a gente finaliza com 10 minutos com a parte também mais de tensão, né, com a contração tetânica. E ao final, diferente desses outros modelos, a gente dá uma preferência a aproveitar o que o eletro pode nos oferecer. Então, o eletro, ele não é só para a contração, para o espasmo, para a contração tetânica. Ele também pode promover, como você falou, um recover, né? Então, a gente aproveita para fazer um pouco da parte espasmódica, para gerar um aumento de fluxo, relaxar um pouco a musculatura, e a gente finaliza com o TENS, que o TENS ele fica só na superfície da pele, né? Uma corrente que ela não vai gerar espasmo na musculatura, não vai gerar contração, e ela vai promover um relaxamento, vai promover uma sensação boa ao final do treino. Então, aquilo assim, né? A gente tentar fechar o treino, fechar o método, de uma maneira que o cliente, né, que o paciente, ele termine a aula se sentindo bem. Então, a gente estrutura um treino mais abrangente, mais completo. Né? Não faz aquela coisa do, corre aqui, vai para lá. Não, faz aqui, tchau, beijo, entra o próximo. Como eu falei, né? Para fazer uma coisa mais pessoal. A gente está tratando pessoas, né? Então, muitas vezes, nessa maneira de atender de forma muito corrida, é uma das coisas que depõe contra o próprio método. Que aí o aluno, fiz lá, mas eu queria ganho de força no membro inferior e o cara só mandava treinar abraço. O cara nem sabia quem era, entrou ali, correu, tchau. Então a gente estrutura o treino para tentar atingir o objetivo do cliente. Como eu falei, né? Seja ele um treino um pouco mais metabólico, seja ele realmente um treino mais neuromuscular. Sim. E uma das críticas que a eletroestimulação de corpo inteiro sofria era exatamente, e a pergunta de um dos nossos colegas aí, do Hélio, era o fato de você trabalhar o neuromuscular e não trabalhar o cardiorrespiratório. O sujeito preso num totem, né, com os fios, como é que você vai dar grande dinâmica cardiorrespiratória com o sujeito ali preso? Quanto tempo ele vai ter que ficar saltitando no mesmo lugar para você poder elevar a frequência cardíaca? Mas agora, você podendo ir para uma esteira, ir para uma bicicleta, fazer uma aula de spinning com o equipamento. Quer dizer, dá para fazer um monte de coisa. Né? Eu queria ouvir de você, olhando para o esportista, né, para o cara que é o atleta de alguma modalidade, como é que você vê a eletroestimulação na prevenção de lesões? Tá? Embora a gente sabe que no futebol, quando a gente fala prevenção de lesão, a gente sabe que elas vão acontecer. Elas podem de contato, né? Com movimentação caótica. Mas assim, como você vê a eletroestimulação no esporte, preventivamente, e na recuperação do atleta, no return to play, né? Toda aquela sequência de acompanhamento, né, de planejamento que é feito para o sujeito voltar a desempenhar a sua função esportiva. Perfeito. Uma das coisas até que a gente conversou lá no Palmeiras há tempos atrás, né? Um dos principais problemas
de você colocar a eletroestimulação dentro do conjunto de treinamentos do atleta, né, no caso do futebol, né, que é uma rotina muito caótica, né? E aí um dos maiores problemas de você implementar esse treino para os atletas é justamente você não ter um controle tão fidedigno da carga de trabalho que você está impondo à musculatura. Então, isso acaba possivelmente gerando muita dor tardia, vou até explicar posteriormente, mas gerando muita dor tardia, o que pode comprometer a semana do atleta, né? Pensando na dinâmica, da prevenção, sem sombra de dúvida, seria a carga excêntrica, né? O trabalho excêntrico na musculatura. Uma das coisas que a gente começa a mudar um pouquinho a visão dos movimentos, quando a gente pensa na eletro, um exercício simples, você ficar em pé e fazer uma flexão de quadril com flexão de joelho. Você levantar o seu quadril, né, levantar a sua perna, fazer uma flexão de quadril de joelho. Quando a gente faz sem carga alguma, isso é um movimento extremamente fácil de ser feito. Só que quando a gente coloca um switch, você tem a lombar contraindo, o abdômen contraindo, o glúteo contraindo, o quadríceps e o posterior. Então, todos eles estão contraindo para você se manter parado. Então, quando você faz um movimento, você está gerando uma contração excêntrica e fazendo força contra o seu próprio músculo. Você fazendo uma força excêntrica contra uma contração concêntrica estimulada pelo eletro. Então, uma simples flexão de quadril com flexão de joelho fica muito intenso. E isso gera uma sobrecarga excêntrica que, pensando, né, na preparação da fibra para a demanda do esporte, acaba sendo uma adaptação muito favorável, né? Bati aqui, a câmera até tremeu. Mas até assim, hoje o que é mais utilizado realmente é justamente no return to play, né? Que aí o atleta ele não está com a semana de jogo, né? Então ele consegue ter um range que se ele tiver dor tardia elevada num pós-sessão, não vai comprometer tanto a semana dele. Então, esse ponto é um ponto extremamente favorável. E para o atleta que está recuperado pós-lesão, um outro ponto extremamente favorável é o sincronismo, né? Quando a corrente elétrica ela chega na musculatura, é aquela coisa, a lei do tudo ou nada. A fibra que chegou o estímulo elétrico, ela vai contrair. E elas vão contrair todas em sequência. Então, esse sincronismo de contração para um atleta que acabou de ter uma lesão ou está retornando, isso é extremamente favorável. Somado, obviamente, à contração excêntrica, ao trabalho excêntrico, né? Seu bíceps ele está com um eletrodo, então ele está mandando você ficar com o cotovelo flexionado. Aí você faz uma força com o tríceps para estender. Quando você faz a força com o tríceps para estender, você vai ganhar esse cabo de guerra e aí você tem um baita trabalho excêntrico no bíceps. E isso acaba gerando uma adaptação muito favorável. Ok. A nossa experiência no Palmeiras e no São Paulo, com a eletroestimulação, a gente não tinha, e eu não tinha à disposição em nenhum dos dois clubes, mas tinha atletas nossos que tinham um acompanhamento externo. E o grande desafio era o entrosamento, né? Ou seja, a interdisciplinaridade que a gente tinha que promover com esses profissionais. Porque o desafio maior é você permitir que o sujeito faça, já que aquilo faz bem para ele, os jogadores que vieram da Europa, né, para os dois clubes, e já usavam isso, porque tinham um acompanhamento externo, não do clube, mas levaram consigo profissionais para acompanhar e acabaram incorporando isso na rotina de vida. E se esse sujeito não estiver bem integrado com o plano de treinamento, né, o microciclo da semana, fica muito difícil você estabelecer o momento certo de oferecer esse estímulo, né, e isso não atrapalhar a demanda de treino, que efetivamente é o core business do cara, né, o sujeito joga futebol, então
O trabalho de eletroestimulação não pode se sobrepor ao que o sujeito faz. O jogo quarta, o jogo domingo, esse encaixe precisa ser muito criterioso, mas é possível fazer. É desafio, mas é possível fazer. A pergunta era do Rafael Jesus, sobre na prevenção e na recuperação do atleta. A Letícia Azen fez uma consideração que ela já atendeu clientes com elevada. Tá? Aqui em São Paulo... Desculpa? Com a Letícia Azen, nutricionista. Não, e que ela falou com o que elevado que falhou? CK. CK. Isso, com a CK. Ah, tá. Uhum. E aqui em São Paulo, eu fui procurado por uma médica do esporte, exatamente porque ela recebeu três clientes que também tiveram internação por causa da CK alta. Tá? E a própria médica fez uma crítica séria, né, ao método e ao profissional que acompanhava, que as três tiveram rabdomiólise. E eu expliquei para a médica que a rabdomiólise não foi provocada pela eletroestimulação e pode sim ser causada se houver mau uso do equipamento. Então o problema não está na eletroestimulação, está na forma como a sessão foi feita com essas pessoas. Exatamente. ou mesmo cuidados que essas pessoas deveriam ter e não tiveram, porque as três foram perto do carnaval, as três estavam procurando resultados rápidos porque queriam pular o carnaval com saradas, né, secas e tal. Então, assim, o problema não está no método. Exercício é remédio, desde que você faça na dosagem certa. Né? Exatamente. Queria te ouvir em relação a isso. Você já teve algum caso? Tenho certeza que não, mas como é que você vê isso? Com certeza não, com certeza não. Na verdade, isso é uma das coisas que eu falo treinando meus profissionais, né, os professores que atuam no meu estúdio, e que eu falo para as pessoas sobre o método. Por que o treino dura 20, 25 minutos no máximo? Porque você fica realmente muito cansado. Como eu falei, se a gente pensar que a gente tem um eletrodo mandando, entre aspas, né, mas gerando a contração, mandando o bíceps ficar flexionado e um outro no tríceps para ele ficar estendido, e você começa a fazer o movimento em cima dessa contração, isso vai te gerar um esforço muito grande. E isso gera bastante microlesão, obviamente, né, sobrecarga excêntrica. Você vai ter a microlesão no tecido, e aí você tem mudando os parâmetros, você tem um direcionamento de uma solicitação específica de fibras rápidas, que vai demandar vai ter uma demanda metabólica muito grande, produção de lactato, acúmulo metabólico, que isso tudo vai favorecer ainda mais algumas microlesões. E aí, como eu falei, ela normalmente dura 20 minutos, 25, porque você já fica com uma fadiga muito grande. Só que, quando eu vou correr, eu comecei a correr. Eu comecei a me cansar, eu não consigo mais correr. Eu tenho que parar minha corrida porque eu cansei. Com o estímulo elétrico, não sou eu que estou mandando contrair. Então, se a minha fibra já está fadigada, eu já estou extremamente cansado, e eu continuar mandando estímulo, ela vai continuar contraindo. Até um momento que isso pode gerar uma coisa mais séria. Então, essa crítica da rabdomiólise e tudo, eu vejo como no CrossFit. Quem se machuca, quem tem rabdomiólise no CrossFit? Quem faz 3 treinos por dia durante 5 meses. A eletro, a mesma coisa. As recomendações, 20 minutos o treino, se hidratar bastante, não consumir álcool no dia anterior, nem no próprio dia, né? Então, se você seguir à risca essas recomendações, a chance de você ter qualquer intercorrência dessa é nula. É nula. Então, eu te falo, uma das últimas que eu pessoalmente atendi no meu estúdio foi uma menina com paralisia cerebral. Ela me falou, eu tenho paralisia cerebral. Eu até fiquei assim, eu falei, cara, como é que eu vou atender uma menina com paralisia cerebral, né? Não sabia como ela era. Quando ela saiu do carro, ela tinha dificuldade de andar. Aí ela falou, sou atleta de CrossFit. Aí eu falei, você é atleta de CrossFit? Ela, sou atleta de CrossFit. E aí eu fui dar o treino para ela,
fantástico, uma experiência fantástica. A perseverança e a maneira com que ela gostava de fazer atividade. Mas quando eu terminei o treino para ela, eu falei, olha só, existem alguns grupamentos que a gente solicitou com a eletro que você não conseguia solicitar com o cérebro comandando, porque ali a sua paralisia não gerava tensão naquela musculatura. Então você pode ter uma dor tardia um pouquinho aumentada. E aí ela me ligou no dia seguinte e falou, aí ó, foi mole, não tô com dor nenhuma. Eu falei, pô, que bom. Sinal que ficou dentro do limite para sua musculatura. Mas, óbvio, no caso dela, ela tinha uma hipotrofia grande no posterior, quase não chegava estímulo ali. Eu não vou botar uma carga intensa naquela região. Então, é óbvio, tudo é do conhecimento que o profissional tem sobre o método e a maneira com que ele vai ministrar o treino. Né? Aquela coisa do, não, quanto mais melhor, né? Não, o primeiro treino dele eu quero destruir ele. E aí são esses equívocos que acabam depondo contra. Mas, como eu falo, eu pessoalmente não vi nenhum caso e no meu estúdio a gente não tem nem daquela coisa assim, fiquei 2, 3 dias com dificuldade para andar, coisa que aconteceu comigo. A gente testa, né? A gente é meio maluco porque, justamente, eu tenho que saber qual o estrago que aquilo pode levar para eu poder dosar o treino do meu cliente, do meu aluno. Logo que eu comprei o eletro local, aí eu falei, não, vou treinar exatamente o que eu treino, só que com o eletro. Eu fiquei quase uma semana andando com dificuldade. Então, olha, opa, isso não dá para ser feito. Então, esses casos que acabam saindo muito na mídia que bate contra o método, são em casos justamente isso, de pessoas que não tiveram o bom senso para ministrar o treinamento ou alunas que não tiveram o bom senso de seguir as orientações. Então, se você faz um treinamento que gera uma fadiga alta, que gera muito microlesão, que você precisa de descanso para você recuperar, aí fala, não faça treino de força no mesmo dia. Aí a mulher ia, fazia o treino de eletro, depois ia para a musculação, não, vou malhar porque o carnaval está chegando. Aí você vai ter um problema sério, é óbvio, né? E aí o risco de acontecer alguma intercorrência nesse nível é óbvio que fica muito aumentado. Entendi. Eu queria que você falasse um pouquinho, porque eu sei que você pensa não diferente, mas pensa com um outro olhar a cronaxia. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, tá? E queria que você falasse sobre espasmo e tetania, porque são queixas, não, mas são relatos do usuário, né, do cliente, que precisa ser esclarecido. Você até deu algumas dicas para a gente nesse sentido, acho que vale a pena ser colocado aqui. Então, eu queria que você falasse sobre cronaxia e sobre espasmos e tetania. Perfeito. Existem 3 parâmetros principais da corrente elétrica. Tirando o formato, que o formato desses equipamentos ele é todo igual, é quadrática, bifase, compensada. Mas isso aí, a AMS normalmente já vem com esse parâmetro. Então, tirando esse parâmetro, são 3 os parâmetros mais relevantes no treino, que é a cronaxia, a frequência e a intensidade, que é a amperagem. Então, é a cronaxia, frequência e a amperagem. A amperagem seria o quanto de carga que você está dando. Então, 1 mA, 2 mA, 3 mA, é o quanto de carga que você está gerando. Tá? Isso aqui é o que a gente move durante o treino. Seria, se eu vou pedir para você levantar num leg press 10 quilos ou 20 quilos. Então, isso aqui seria a intensidade do trabalho, a carga. A frequência, ela vai determinar qual o tipo de fibra que a gente vai estar solicitando e qual o tipo de contração que ela vai estimular. Então, a frequência, quando ela é uma frequência mais baixa, próximo a até 15 Hz, então a frequência é o seguinte, se eu coloco 1 Hz, uma contração por segundo. Eu coloquei 2 Hz, ela vai fazer 2 por segundo. Eu coloquei 5 Hz, ela vai fazer 5 por segundo. À medida que a gente vai aumentando o Hertz,
chegando próximo a 15, ocorre uma somação de estímulo. O que seria isso? A musculatura contrai, quando ela vai relaxar, já está chegando outro estímulo. Então ela contrai, e ela tem uma contração que a gente chama de tetânica. Então, a partir de 15 Hz, você tem a contração tetânica, onde você tem um bloqueio, né? Se você relaxar completamente, a intensidade estiver alta, você vai ter o bloqueio daquele movimento. Tá? À medida que a gente vai subindo essa frequência, aí a gente tem a contração tetânica das fibras lentas, então até 45, 50 Hz, a gente tem fibras lentas e fibras intermediárias sendo solicitadas, e a partir de 55, 60 Hz, a gente tem as fibras rápidas sendo solicitadas. Então isso também é um baita diferencial para o treino convencional. O treino convencional, a gente segue o princípio de Hahnemann, né? Então, a gente começa com as fibras de limiar mais baixo até chegar às fibras de limiar mais alto, dependendo da demanda que a musculatura precisa. Esse é o nosso princípio fisiológico. A eletro é o contrário. Eu colocando uma frequência mais elevada, eu já vou começar solicitando as fibras de alto limiar. E essas fibras de alto limiar, elas são mais facilmente excitáveis porque o neurônio motor delas é mais calibroso. Então, é mais facilmente reprodutível o potencial de ação. Então, eu já consigo começar o trabalho, o treinamento, solicitando as fibras de alto limiar, que elas vão ter, obviamente, uma fadiga mais rápida, uma tensão aumentada e um aumento do lactato, dos metabólitos, porque a gente já começou solicitando lá em cima. As fibras de altíssimo limiar que a gente só, de repente, num treino convencional, a gente só solicitaria no final do treino, né? Na verdade, naquele limitezinho onde você vai gerar a microlesão, né? Na tensão muito elevada ou num acúmulo de fadiga, né? Aquela solicitação seletiva pela fadiga. Com a eletro, a gente consegue gerar isso na mudança do parâmetro, esse aqui, que é a frequência. E a cronaxia foi uma das coisas que assim, é mais escasso na literatura, porque simplesmente as pessoas, elas dão os valores e ponto. Então, a gente vai ficando velho, a gente vai ficando meio chato, né? A gente não aceita qualquer resposta. Então, eu falei, pô, não, eu preciso saber mais sobre isso, para eu realmente entender. Então, a cronaxia vem de cronos, né? Tempo. A cronaxia seria o tempo de cada amplitude. Mas isso está relacionado com um termo também bonitinho, que é a reobase. A reobase é o tamanho da informação que o nosso cérebro está mandando para cada agrupamento para gerar aquela contração. Então, o cérebro ele manda numa amplitude um pouco menor para o braço do que para a perna. Então, o cérebro ele vai falar, contrai bíceps. Ele vai mandar um impulso elétrico pelo neurônio motor com uma reobase X. Para ele fazer a mesma informação para um quadríceps, ele vai mandar uma informação um pouco maior. Fisiologicamente, é assim que funciona. E aí, quando a gente traz para eletro, para a gente simular isso, a gente dobra a reobase. Então, a cronaxia de cada agrupamento, ele é o dobro da informação que o cérebro manda de maneira voluntária. Então, do bíceps, a reobase, né, na verdade, a cronaxia, 150, próximo a 200, no quadríceps, próximo a 400. Então, seria aquilo. Para eu ter uma estimulação mais eficiente, para o bíceps, é muito melhor eu colocar 200 do que eu colocar 400. Por quê? Aí aquela analogia da caixa de som, né? Que o Breno até brincou, né? Um está próximo da caixa de som, o outro está longe. Se eu quero estimular o que está próximo, eu não preciso botar o som muito alto. Então eu vou botar o som baixinho, que ele vai ser estimulado. E aí aquela que eu brinquei contigo hoje. Eu não vejo como diferença de volume, eu vejo como diferença de tom. Então seria, o bíceps, ele está próximo da caixa, mas ele percebe os sons mais agudos. O quadríceps, ele está longe da caixa, mas ele percebe os sons mais graves. Então eles têm, vamos dizer assim, adaptações à curva de estímulos diferentes. Então, quando você pensa na melhor estimulação, o ideal é você colocar a cronaxia ajustada ao grupamento. Uma coisa que eu brinco, né?
Seria aqui, o bíceps. Né? Se eu fizer isso aqui, incomoda. Se eu fizer isso aqui, não incomoda, mesmo eu fazendo mais força. Então, quando você tem a cronaxia perfeita para o grupamento, eu não preciso aumentar o volume. Eu, com uma intensidade na amperagem mais baixa, eu já vou gerar uma resposta na contração bem satisfatória. Isso acaba sendo uma limitação, obviamente, nos equipamentos, na maioria dos equipamentos de eletro de corpo inteiro, porque, como eu falei, eles colocam tudo em 350. Porque é aquilo, você não está muito afastado do que seria o ideal para o bíceps e você não está muito afastado do que seria o ideal para o quadríceps. Você está numa média. Já existem alguns equipamentos hoje que você consegue modificar a cronaxia de cada região do corpo. E isso acaba se tornando muito eficaz. Se você baixa muito a cronaxia do quadríceps, um exemplo, a cronaxia do quadríceps é 400, 450. Se você colocar uma cronaxia de 200 para o estímulo do quadríceps, você não vai perceber a contração tetânica sendo gerada. O músculo vai ficar como se estivesse falhando. A informação que está chegando, ela não está gerando a resposta de contração adequada. Mesma coisa o bíceps. Se você coloca muito alto para o bíceps, você vai ter que segurar o volume, porque senão tu vai extrapolar de tanta intensidade de corrente. É um pouco complexo. É um pouco complexo para o público leigo, mas é uma coisa que assim, é extremamente importante, e até só para fechar esse assunto, eu comecei a estudar sobre isso, eu fiquei me questionando, e foi com os lesionados medulares que aí eu obtive a informação da Reobase. Porque um caso como a Laís, né, que teve a lesão medular e fez o trabalho com a eletroestimulação. Esses lesionados medulares, à medida que o tempo ia passando, como não ia chegando impulso cerebral naquela musculatura, a reobase deles ia aumentando. Então, a cronaxia começava a ser insuficiente para estimular o membro inferior, né, quando a gente coloca 400, 450, a maioria dos equipamentos vai até 450. Mas aí a reobase do quadríceps dessas pessoas lesionadas medulares começava a aumentar muito e aí ficava débil o limite superior da cronaxia do equipamento. Interessante essa sua experiência aí falando sobre os medulares, os lesionados medulares. Bem interessante. E eu deixei, a gente já está aí com 8 minutos para acabar a live, eu deixei a cereja do bolo, obviamente, para o final, que eu queria ouvir de você, até porque teve perguntas que estão diretamente relacionadas com isso, e o Breno falou em parte sobre isso ontem, quando disse sobre crianças, né, na eletroestimulação, a importância que tem de você desenvolver vocabulário motor, que no aprendizado motor de alguma atividade você usar a eletroestimulação não seria o mais recomendável. Eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre a tua tese de doutorado, né, que vai se encaminhar na relação do engrama motor e do driver neural. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, obviamente, na eletroestimulação. Como é que você vê o engrama motor, como é que você vê o driver neural e como é que você vê a eletroestimulação nesse... Perfeito, a cereja do bolo. Essa ligação aí. Exato. Aquela coisa que a gente, à medida que a gente vai lendo mais, existem algumas perguntas que vão ficando na nossa cabeça e até questionamento de outros profissionais e tudo. Então, vários profissionais questionavam sobre a parte da adaptação neural, dizendo que quando você gera um estímulo exógeno, né, mas o estímulo muscular gerado pelo eletroestimulador, o seu cérebro ele não sabe o que é aquilo. E isso poderia prejudicar o engrama motor que você teria. E um estudo de 2011, tu consegue colocar aí na tela, Miro? Que eu tinha te mandado? Qual de dos adaptação três? neural. Adaptação neural. Esse? Esse, perfeito. Esse estudo, ele abriu um pouquinho a minha cabeça, que até vai ser a minha possível tese do doutorado, porque
esse estudo ele cria uma hipótese que seria o seguinte: quando você vai fazer um movimento voluntário, o seu cérebro comanda, né, seria o engrama motor, e vai comandar uma estrutura de contração que o seu bíceps fazer para gerar contração. Então você tem um estímulo eferente muito grande. Então esse estímulo eferente que vai gerar a contração, e depois você vai ter as respostas dos próprios receptores sobre o movimento que está sendo gerado. O que esse estudo hipotetizou, e é o que eu pretendo estudar? Quando você coloca um eletroestimulador, esse eletroestimulador ele vai gerar a passagem da corrente, vai estimular receptores táteis, receptores da pele, receptores na musculatura, e esses receptores todos vão gerar uma informação aferente muito grande, que vai ter uma resposta como se o cérebro prestasse mais atenção naquela região. Isso é até uma das coisas que a gente fala no período adaptativo inicial. Se você fica completamente relaxado e você põe um estímulo elétrico e a musculatura contrai, você sente alguma coisa estranha. A partir do momento que você começa a contrair junto, teu cérebro começa a interpretar que aquilo realmente é uma contração, só que está tendo uma contração mais intensa. Então, a hipótese do estudo, e a hipótese que eu acho extremamente válida, é que a partir do momento que você tem um aumento da percepção daquela região, o teu cérebro ele vai ter uma atenção maior sobre o que está ocorrendo naquela musculatura, que seria essa daqui, ó, o pessoal que está acompanhando. Esse caso aqui, tá vendo que a setinha para cima seria o aumento do estímulo aferente, que na eletroestimulação o estímulo aferente é muito grande. O Miro, a foto do Miro está exatamente em cima do outro, a gente não está vendo, mas dá para explicar, que seria justamente o estímulo eferente. Seria o nosso cérebro comandando o gestual. Então, essa hipótese, na verdade, me parece bastante favorável, pensando em você ter um ganho de qualidade de solicitação, de movimento, quando você tem um aumento da atenção que o cérebro está dando. Você vai gerar novas conexões pensando, tem alguma coisa diferente estimulando essa musculatura, eu preciso... Aí é o lance do meu questionamento, né, que é a minha possível tese. Será que isso eu vou desarranjar o que já existe, ou eu vou aumentar, de repente, um equilíbrio gerando novas sensações para o cérebro? Então, esse seria o questionamento, né? Isso vai estar gerando um caos, ou esse caos vai estar gerando um aumento de atenção a ponto de eu ter uma melhora do controle motor? Aí que é a pergunta de 100 milhões de dólares. Mas, realmente, até a explicação que o Breno deu ontem, eu até falei com o Miro, assim, de você fazer um movimento com melhor qualidade e você gerar um novo aprendizado daquele movimento com um padrão melhor. Então, esse é um ponto bem interessante. Esse estudo é muito interessante, a hipótese criada, e possivelmente vai ser meu foco de estudo nos próximos 3 anos. Muito interessante. A gente tem 2 minutos para você se despedir, deixar uma mensagem para a galera. Perfeito. Agradecer a todos que acompanharam, agradecer, obviamente, a vocês dois, Miro e Breno, por todo o exemplo, por toda a motivação, com certeza, eu me tornar um profissional melhor, mais curioso, mais estudioso. Muito, se não tudo, graças ao exemplo de vocês. Então, realmente, eu só tenho que agradecer. Para mim é um prazer e um privilégio estar podendo sempre conversar com você, trocar com vocês. Sem palavras, na verdade. E das últimas 2 palestras que eu assisti tua, você me fez marejar. Então, hoje eu não vou marejar.
Cara, assim, Mas só foi tem um que prazer agradecer. gigante, gigante. Muito bom, muito bom. Muito obrigado mesmo. Tamo junto sempre, gente. Pode ter certeza disso. Um grande abraço. Grande abraço.